Glória a Deus. Benção. Peguem suas Bíblias, por favor. Abra em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 6 a 8. E esse texto diz: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Como que nós estamos aqui agora? Que pensamentos que... Acabei de dar uma notícia aqui, uma informação, uma sugestão, e aí como que fica a nossa cabeça? Como que a gente fica? Sugerindo também aqui, ó. Já se viu? Fazer jejum nada. Que isso? Eu já jejuo, toda quarta-feira eu já jejuo, já tá bom pra mim. Poxa, que legal. Nossa, uma oportunidade para nós, vamos estar em comunhão. Sim ou não? O tempo inteiro a gente tá assim, para um lado ou para o outro. O tempo inteiro. Se ouvimos uma coisa, ouvimos uma informação, ouvimos uma notícia, estamos conversando com alguém, se nós não tivermos a escuta bem apurada, a gente fica já fazendo juízos, porque o cérebro é maluco, né? Assim, nesse sentido. Então a gente está toda hora ali. Agora, vamos pensar isso com relação a Jesus. Como nós estamos lidando com isso? Bem, o tema da nossa mensagem hoje é viver honrando a Jesus. Semana passada falamos sobre viver glorificando, não é? Hoje nós vamos falar sobre viver honrando a Jesus. E diante disso, meus irmãos, nós precisamos falar um pouco sobre mentalidade. Para viver uma vida de honra a Jesus, uma vida de glorificação a Jesus, nós precisamos tomar cuidado com a mente que nós estamos nutrindo. E aí eu pergunto para vocês, como está a sua mente? Quais são os pensamentos que estão te preenchendo? Quais são as ideias que você está nutrindo? Meus irmãos, sempre que Deus decide fazer algo grandioso entre os homens, Ele vai procurar por uma mentalidade disponível, uma mente aberta. Então nós precisamos aprender a, no reino de Deus, ter uma mente aberta. E aí alguém disse uma vez, só tome cuidado para não ser tão mente aberta e perder o cérebro, porque também é um perigo. É um perigo. Pode acontecer, né? Nós estamos vendo a rotina mundana e assim, a galera tá tão com a mente aberta, estão perdendo o cérebro, estão perdendo a noção. Mas no reino de Deus, ele sempre vai procurar alguém que esteja com a mente aberta para receber dele, para receber as diretrizes que ele traz para nós. Então, uma mentalidade disponível. E o que é mentalidade? A gente ouve muito falar sobre isso nos últimos tempos, né? Principalmente sobre um termo em inglês, que é o tal do mindset. Não, você precisa mudar o seu mindset, você precisa, né? A gente ouve isso direto em tantas situações, vai para um curso, vai para um coaching, não, o mindset tem que ser alterado, tem que ter novas estruturas. Então o que é esse mindset? É a mentalidade, é a atitude mental. Isso que eu falei com vocês agora, o que vocês estavam pensando aí, quando eu falei de jejuar e tal, não vou jejuar nada aqui, né, aqui dentro. Não. É aquela coisa, é o anjinho bom e o anjinho mal, né? Não, você tem que jejuar, não, vai ser bom, vai ser legal. Essa é a atitude mental, qual que nós estamos nutrindo? Qual que nós estamos dando mais ênfase, né? Então são os modelos mentais, e modelos mentais, eles são construídos, ao longo do tempo que eles vão existindo. Tecnicamente, quando a gente fala sobre mentalidade, nós estamos falando sobre conjunto de manifestações de ordem mental. Então, crenças, maneira de pensar, disposições psíquicas e morais que caracterizam
a individualidade ou uma coletividade, uma classe de pessoas ou um indivíduo. É a mente, a personalidade. O que a gente nutre vai também trazer o desenvolvimento da nossa personalidade. E quando nós falamos sobre mente, para a gente já ir aprofundando mais biblicamente, o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! Esse é o caminho para que nós tenhamos uma mentalidade saudável. É submetê-la ao Senhor, submetê-la à palavra de Deus, submeter a essa renovação, a essa transformação segundo as diretrizes de Deus e não segundo as diretrizes mundanas. Nesse texto que nós olhamos hoje, nós estamos enxergando Jesus combatendo a religiosidade dos escribas, combatendo ali os seus posicionamentos, suas mentalidades equivocadas. Mas ainda, antes de olhar para esse texto, em Mateus 12:34, nesse mesmo sentido que Jesus estava combatendo a religiosidade dos escribas, ele disse que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Então, por mais que a gente tente mascarar, por mais que a gente tente usurpar isso, uma hora a nossa boca vai falar do que nós temos sido preenchidos. Então a gente pode dar uma de crentão, de santão, de que não, veja bem, nossa, olha, só glória, vaso, xereguedé, varão, varoa, tal. Mas uma hora, pá! Porque é o que tá cheio, que tá cheio. Então você tenta ali mascarar o tempo inteiro, mas uma hora escapa aquilo que você é de verdade. A personalidade que você tem de verdade. O pensamento que você está nutrindo de verdade. Então eu estou usando isso aqui de exemplo, né, irmãos? Então alguém fala, pastor, glória a Deus, vamos jejuar, que benção, maravilha. Aí daqui a pouquinho você está ali saindo na porta e fala assim, agora vem com esse papo de jejum do nosso lado. Isso é igreja, irmãos, isso é igreja, isso é comunidade. Isso é comunidade. Sempre tem, né? Não aqui entre nós somos um grupo reduzido, mas quando crescer... Mas quando crescer... Aí tem aqueles menos informados, estão chegando agora, não é? Não tem? Aí, você sabe, vocês já estiveram nas igrejas aí grandes e sabe que é assim. Aí uma hora, lá vem esse pastor, que ideia de jejuar, pra que isso? Passar fome, que besteira. Então a boca fala que o coração está cheio, refletindo o quê? A mentalidade que estamos nutrindo, a forma de pensamento, as estruturas mentais. Agora, em outro momento, que é registrado em Marcos 7, verso 20 a 23, Jesus combate a tradição dos escribas e dos fariseus, dizendo o seguinte: o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois o interior do coração dos homens vem os maus, do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Meu Deus! Olha aonde que está a malignidade da humanidade. Está dentro, está implantada, está implementada. Por isso que nós precisamos sofrer, como o apóstolo Paulo diz, essa transformação de mentalidade. É só quando nós passamos a desenvolver a mentalidade de Cristo que nós vamos ter atitudes diferentes. Então, queridos irmãos, constantemente nós somos bombardeados com os alimentos mentais, alimentos emocionais, tantas coisas que tentam nos impedir de viver a vida vitoriosa que é baseada na fé. Não é verdade? O tempo inteiro. A gente está andando pela rua, vem um outdoor, está caminhando, alguém fala alguma coisa, você está andando, toca uma música e você fala, meu Deus do céu, é bombardeio. Está mudando de canal, vem informação que tenta te impregnar, que são programadas para nos impregnar negativamente.
E aí o que nós ficamos? Indispostos para receber a graça. Achamos que é um processo complexo, difícil, que não dá para alcançar. E aí nós vamos nos tornando amargos, remoemos o negativo em nosso interior, e assim nós somos impedidos de viver e manifestar a cultura do reino. Pense se realmente nós estivéssemos o tempo inteiro realmente nutrindo a nossa mente do que é bom, do que é puro, do que é reto. Aquela questão de Filipenses 4:8. Nós estaríamos já num outro patamar, estaríamos numa outra dinâmica. Mas é por isso que nós precisamos aprender a proteger a mente, a proteger o coração, como nós falamos alguns dias atrás aqui. Porque senão nós vamos nos secularizar e vamos deixar de viver a essência do reino, cultura do reino. Então tome cuidado com isso, porque a única forma de nós honrarmos a Jesus é nós praticando essa visão inicial aqui, mente transformada. Mas bem, nós lemos esse texto que está registrado aqui em Marcos e nós enxergamos a história desses homens, mestres da lei, que estavam reunidos ali. Se você for para Lucas, deixa eu ver aqui, eu vou ler com vocês. Lucas 5. Se nós formos para Lucas 5, verso 17, vai contar a mesma história. É o mesmo contexto desse que nós acabamos de ler. Mas aqui vai dizer assim, no verso 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Agora preste atenção nisso. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Meu Deus. Meus irmãos, o poder de Deus está em Jesus para nos curar. O poder de Deus está em Jesus para nos transformar. O poder de Deus está em Jesus para abrir portas, para fazer milagres, para gerar transformações, para tudo o que for necessário. E o texto aqui está dizendo para nós, e o poder de Deus estava com ele. Jesus estava indo nessa reunião e o poder de Deus estava com ele. Amém? Amém. Jesus está aqui. Aleluia. O poder de Deus está com Jesus. Agora veja que a questão nunca é Jesus, nesse sentido. A questão sempre somos nós. Jesus estava disposto a estar naquela reunião para curar. O Espírito estava com ele para curar. Mas, quando Jesus chega naquele ambiente, quando Jesus entra naquele ambiente, ele não encontra um ambiente de honra. Hoje nós temos muitas vertentes aí, muitas críticas sobre a questão da lealdade, da honra na igreja, porque muitos estão usurpando disso, mas esquece isso agora, eu não estou falando dessa honra mequetrefe que estão pregando por aí, dessa lealdade que estão pregando por aí, eu estou falando sobre honrar Jesus. Temos que honrar Jesus, sim ou não? É negociável essa ideia? Não, veja bem, nós não temos que honrar Jesus, é negociável? Nós temos que honrar Jesus. A adoração que nós falamos a semana passada é a forma de honrar Jesus. Agora, para que Jesus seja honrado no nosso meio, o que precisa existir? Uma esfera. Precisa haver um ambiente. O que nós estávamos fazendo aqui antes de chegar a essa palavra? O que nós estamos fazendo aqui antes de dar um abraço um no outro? Nós estamos chamando a glória de Deus. Adorando ao Senhor. Vem, Senhor, com a sua glória. As notas musicais nos ajudam muito. Alguém ministrando nos ajuda muito. Mas lembre-se sempre que nós não podemos depender disso. Nós precisamos ter um coração, uma mentalidade que honre ao Senhor, que glorifique ao Senhor. Exatamente porque quando há indisposição mental e emocional, nós ficamos privados de honrar Jesus. Se eu estiver pregando aqui e não houver honra com a palavra, que não é minha palavra, é a palavra de Deus,
E a gente sabe que isso acontece o tempo inteiro. Ó, está no culto, na igreja, tem gente mexendo no celular, tem gente lendo outro texto da Bíblia e acha que está honrando Jesus. Tem gente cantarolando uma musiquinha, outros até um corinho na mente. Tem aquele que fica indo tomar água o tempo inteiro. Tem aquele que fica... Tudo isso é falta de honra com a palavra. Olha aí, tem a criança que fala no celular. Então, note que tudo isso aqui, meus irmãos, são maneiras de nós desonrarmos a Jesus. E o texto diz que estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo. E o que eu entendo aqui é que quando nós somos indispostos para raciocinar segundo o padrão de fé, nós perdemos as maiores revelações provenientes de Deus. Se nós não ficarmos aqui atentos, se a gente não entrar por aquela porta ali dizendo, eu quero ouvir a palavra de Deus de verdade, a gente perde muito. E como perdemos, hein? Como perdemos? Porque a gente se importa se o som ficou bom, a gente se importa se tá certo, se a roupa tá boa, se olha pro irmão, olha pra... Como que é o nome da senhora, por favor? Laura. A senhora tá para nós como um bom perfil hoje, porque a gente vai falar assim, mas você viu a irmã tava com o cabelo roxo. Quantas pessoas vão falar disso, não é verdade? Mas por que cabelo roxo? Porque o outro, por que cabelo azul? Por que cabelo? Porque missionário, você está deixando o cabelo ficar branco agora? Eu vi suas fotinhas, era todo pretinho, todo... Cadê, Vani? Não vai pintar o seu tão nova, vai deixar esse cabelo esbranquiçar aí? Cara, e a gente se perde nisso. E não só isso, a gente arruma encrenca com isso. Arruma encrenca. Porque não é o sentido da nossa reunião. Nós estamos aqui para honrar Jesus, para glorificar Jesus, para exaltá-lo. É claro, meus irmãos, é óbvio que em outros aspectos, que não é esse de cor de cabelo, a cor da roupa que a gente tá, se o sapato dela tá usando pilha ou não tá, porque tá iluminando tudo aqui. Levanta um pouquinho mais para iluminar aqui na câmera, por favor. Então a gente arruma encrespação por isso e desonramos Jesus, porque geramos críticas desnecessárias, inflamamos o ambiente, distorcemos os relacionamentos, machucamos os outros, todas formas de desonrar Jesus. Mas a pior delas é quando nós não estamos dando crédito para a palavra, quando nós não estamos honrando a presença dele. Jesus estava nessa reunião, Ivani, e os caras estavam lá. Bora, se Jesus estava vivendo isso, quem sou eu para achar que vou ter aceitação de 100%? Toda hora vai ter alguém que... mas veja bem, eu acho que não. Não é? Não é, meus irmãos? É óbvio que nós pensamos, sim, vocês pensam? Vocês pensam aqui, nós pensamos? Pensamos. Temos juízo de valores. Mas o problema, meus queridos irmãos, é quando a gente perde a revelação da palavra de Deus. E a vida cristã, sim, ela é fruto da razão. Mas se nós estivermos envolvidos com a mentalidade comum, a mentalidade carnal, ela é pecaminosa e produtora de males. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que nós precisamos ser transformados pela renovação da mente. Então veja, estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Como esses caras tinham informação, conhecimento, sabedoria, subentende-se, eles deviam estar assim, nós estamos diante do que a palavra sempre prometeu, é isso aí, é ele. Mas eles não conseguiam enxergar isso, estavam cegados no entendimento. Por serem mestres da lei, eles deveriam ser os primeiros a ter a revelação de quem estava ali era Jesus, o Filho de Deus. Mas eles não tinham essa revelação. Por quê? Porque eram incapazes de perceber? Não, porque deixavam ruídos na sua mente. Que em nome de Jesus não haja mais ruídos na nossa mente.
para que nós possamos entender, compreender, né, vivenciar a essência da revelação de Deus sobre as nossas vidas. Não permita mais que haja indisposição mental. Então Deus, ele não está preso numa caixinha que vai fazer as coisas do nosso planinho cartesiano. Deus faz as coisas ao modo dele, ao jeito dele. Nós vamos entender isso quase finalizando essa mensagem. Então, queridos irmãos, quando nós estamos diante de Jesus, ele tem revelações para trazer para nós. Ele tem poder de graça para manifestar em nossas vidas. Mas quando nós estamos arraigados nos nossos paradigmas mentais, quando nós estamos enfeitiçados com a nossa cegueira, nós ficamos inaptos a compreender a revelação de Deus ao mundo. Por isso que a gente olha um mundo tão aflito, tão banalizado, porque não compreendem a essência de Jesus Cristo. Então, quanto a nós, meus irmãos, quando nós ficamos com os nossos conceitos, preconceitos, quando nos alimentamos com os princípios corrompidos deste mundo, que são malignizados, nós nos tornamos indispostos para compreender e aceitar a graça de Cristo. Vocês já perceberam que quanto mais nós consumimos o mundo, menos desejo por Deus nós temos? Menos desejo. Porque nós vamos ficando cegados, nós vamos ficando privados, indispostos para compreender a graça salvadora que foi revelada para que nós fôssemos salvos. E aí nós ficamos impedidos de fluir em um ambiente de honra a Deus. Estão entendendo? Estão conectando? Viver honrando a Deus. Primeira coisa, transformação de mentalidade. Começar a avaliar um pouco que tipo de ruído que nós temos permitido na nossa mente. Entende? Então, mas esse pastor aí não usa gravata, ele não usa terno. Olha o tamanho da barba dele. Tudo isso é remoendo na mente. Mas aconteceu isso. Mas aconteceu aquilo. Mas será que vai ter água depois que terminar o culto? Será que... Eu tô vendo ali uns negócios ali. Será que é para comer depois? Cara, abandona isso. Abandona isso. Aqui a gente ainda tem menos ruídos, né? Quando a gente vai para o templo, é mais ainda. É mais ainda, porque tem um trabalhando, um que fica de pé, o diácono está servindo ali, ele está fazendo alguma coisa. Temos que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso. Agora, na sequência, o texto vai dizer que Jesus vai perguntar para eles: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Olha aí. Note que mente e coração, eles estão conectados. Mente e coração tem conexão. O que entra aqui e desce, vira conceito. Entrou e desceu, vai manifestar pela boca. E quando você manifesta pela boca, você reforça aqui e na emoção. E quando nós estamos indispostos mentalmente e emocionalmente, nós vamos fazer raciocínios errados. Nós vamos criar barreiras para receber Jesus e a sua obra. Então, quando a mente ela é alimentada por informações erradas, quando o nosso raciocinar é incapaz de fazer filtros da maneira correta, porque o filtro às vezes já está sujo, já está impregnado de coisas malignas, então as nossas emoções elas ficam atingidas pelo negativismo. Converse com qualquer pessoa na rua. E quando eu estava pesquisando aqui, né, já há alguns anos atrás, como que é a comunidade portuguesa. Vocês sabiam que estatisticamente Portugal é o 5º país mais pessimista do mundo? Pessimista. Você acredita? Olha, lá em Bragança, nós viemos de Bragança Paulista, em São Paulo, e lá eles têm uma mania de falar tudo, você tinha conversando com eles. É complicado, né? É complicado. Qualquer coisa que você está conversando, eles soltam um complicado. Já está com a mentalidade suja. Porque para eles tudo é complicado, e eles professam isso, acreditam nisso, e falam isso, e culturalmente isso vem sendo desenvolvido. Então nós ficamos com uma mentalidade negativista. Aí chega Jesus na parada, é mais um pregador, é mais um profeta, é mais um charlatão, é mais um enganador. É isso que talvez esses homens estavam pensando.
E o que nós estamos pensando? A gente chegou aqui, estamos aqui, e o que nós estamos pensando hoje? O que a gente está nutrindo na mente? Uau, Jesus está aqui poderoso para curar, glória a Deus. Alguma coisa boa vai acontecer. A gente pode nem ver hoje aqui acontecendo, mas na semana, a hora que essa palavra explodir no coração, vai aparecer a situação e eu vou dizer, Jesus está aqui e Ele está me curando, Ele está transformando, Ele está respondendo. É aí que o negócio flui. Então, meus irmãos, se nós ficarmos remoendo coisas negativas, vai faltar paz. Vai nos levar ao estresse. Vai gerar depressão, ansiedade, problemas psicossomáticos, né? Lembram dessa palavrinha? O que é o psicossomático? É que a gente nutre aqui, pensa, logo começa a sentir coceira no corpo, começa a doer a articulação, começa de tanto que você nutre besteira na mente. De tanto que você fica ali com os problemas arraigados. E por que isso acontece? Porque mente mal alimentada gera emocional doente. Mente mal alimentada gera emocional doente. E emocional doente reproduz o quê? Ira, ódio, rancor. E isso nos impede, mais uma vez, de alcançarmos a graça salvadora de Jesus Cristo. Por isso o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 15, ele vai dizer o seguinte para nós. Cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quando a gente fica sendo nutrido por coisas negativas, a consequência é que a gente contamina quem está perto. E não só quem está perto, porque o texto diz a muitos. Uma mente contaminada, uma mente mal alimentada, ela vai trazer transtornos. Por isso, cuidem-se. Cuidem-se, não se exclua da graça de Deus, para que você continue sendo um arauto da presença do Senhor, da palavra dele, da direção dele. Então esses mestres da lei, depois de raciocinar em seu íntimo, eles são diagnosticados por Jesus de estarem remoendo os maus pensamentos no coração. E aí, alguns anos atrás, eu aprendi uma palavra, Moisés, uma frase, que ela é muito, muito legal, que é assim: aquilo que te preenche, te conduz. Do que você está preenchido? Do que nós temos que ser preenchidos, meus irmãos? Do Espírito Santo, da palavra, de Deus. Amém? Mas aí, o que acontece? Nós nos enchemos do mundo. Nos enchemos das nossas mazelas. E adoecemos. Então, amados, grato. O que nós estamos preenchendo a nossa mente, o nosso coração, o que nós estamos alimentando, é o que vai produzir os nossos resultados. E nesse momento nós estamos vendo que aqueles homens estavam tão distantes da realidade de quem era Jesus, que eles só conseguiam ficar pensando, o que ele pensa que é? O que ele está achando? O que ele pensa que está fazendo? Então nós precisamos do quê, meus irmãos? Transformação da mente. Abandonar a indisposição mental. Então quando eu venho para esse ambiente, eu tenho que acreditar, Jesus vai curar aqui hoje. Jesus vai fazer milagres aqui hoje. Jesus vai tocar no nosso coração hoje. Não é mais uma reuniãozinha. Não é mais um cultinho. A gente precisa parar de brincar de cultinho. E não é que, porque nós estamos... Não, eu falava isso lá na igreja, lá. E tem muita gente brincando, eu tô acostumado. Eu venho para a igreja mesmo, para mim tá tudo bem. Papai ensinou que era assim, mamãe falou que é assim, que tem que ser assim. Mas está na hora de você assumir responsabilidade e dizer, eu quero honrar Jesus. Eu quero viver para a glória de Deus de fato. Então, se nós não formos capazes de perceber em Jesus o único caminho para a restauração completa da nossa vida, nós vamos ficar remoendo os maus pensamentos no coração, sem alcançar o propósito de ter uma vida que honra a Deus. Faz sentido para vocês? Mas a minha velha vida. Mas o meu passado. Mas eu... O Anderson ficar pensando, mas eu tinha um Bora. Mas eu tinha... Mas eu... mas... O que você tinha lá? Qual que é aquele que você vendeu e te deram o golpe ainda?
Um Siena. Oh, meu Siena, me deram um golpe. Cara, esse carro remoendo. Lembra a mensagem de 3 semanas atrás? Esquece. Esquece. Abandona o passado. Vem viver o novo. Vem ver o extraordinário no Senhor. Agora, como que nós podemos? Ok, eu estou dizendo aqui, não podemos ter uma mente. Lembra que eu disse? Às vezes a gente ouve mensagens que falam que nós não podemos, mas não mostra como que nós devemos mudar. A palavra mostra. Então aí nós voltamos para o que o apóstolo Paulo disse para nós. Primeira coisa que nós precisamos buscar constantemente numa vida que honra a Deus, honra a Jesus, é orar a oração que ele nos ensinou a orar. E o que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e assim na terra como no céu. Vocês estão prontos para viver isso? Porque é gostoso fazer essa reza. Mas fazer essa oração comprometida é outro nível. Venha o teu reino e faça a sua vontade. Está preparado para viver a vontade de Deus? Estamos preparados para viver a vontade de Deus? Eu penso que sim, não é? Eu penso que sim. Amém. Não é? Eu penso, meu Deus, eu falo isso, mas com a convicção que estou preparada para isso. Queremos estar, devemos estar. E essa mensagem vem para isso. Para mostrar para nós que nós devemos estar. Mas muitos estão brincando. Por quê? Porque estão remoendo, estão pensando, se alimentando de coisas negativas. Agora o apóstolo Paulo ele vai dizer para nós, para vocês terem uma mente que honra Jesus, uma atitude que honra Jesus, não se amoldem ao padrão desse mundo. Porque o mundo está corrupto. O mundo está distorcido. Em João 9,31, está escrito, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Ah, meus irmãos, isso aqui é a Bíblia ou não é a Bíblia? É Bíblia ou não é? João 9,31, é Bíblia ou não é Bíblia? Sim ou não? Isso aqui traz uma dificuldade para nós. Quem que Deus está ouvindo então, Anderson? Se Deus não ouve pecadores, quem ele está ouvindo, Ivani? Porque aqui eu tenho certeza que tem um monte de gente que ora, ah, Senhor, sou tão pecador, sou tão miserável, me ajuda, me perdoa. E aqui é onde começam os nossos ajustes, porque você vai começar a olhar para mim agora e raciocinar. Espero que raciocine pelo lado bom. Eu não sou pecador. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho uma grande tendência pecaminosa, mas não vivo na prática do pecado. O que eu vivo? Eu vivo a segunda fase desse texto. Mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Essa é a minha dinâmica de todos os dias. Temer e praticar a vontade de Deus. Erro, mas não me acomodo no erro. Pai, me perdoa. Me perdoa. E continuo sendo o quê? Lavado e remido. Continuo sendo o quê? Aquele que honra Jesus, dizendo gratidão por sua obra na cruz. E eu não fico todos os dias pisando o seu sangue. Eu vivo para te glorificar. Para te adorar eu vivo. Eu vivo só para te adorar. Vocês entendem isso? Aí quando que a história muda? Quando eu temo ao Senhor, pratico a sua vontade, então ele começa a me ouvir. Começa a nos ouvir. Ele tem compaixão e misericórdia dos pecadores? Tem. Ele salva os pecadores? Salva. Mas quando é que ele ouve? É quando nós tememos e praticamos a sua vontade. Então uma vida de pecado, que é o padrão desse mundo, afasta o homem de Deus. Mas o que teme ao Senhor e faz a sua vontade é ouvido por ele. E em Tessalonicenses 4,3, nós vemos que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Mente, atitude que honra Jesus, é quem está sendo santificado.
Não é quem está pecando. Estou pecando, eu sei que eu estou pecando, mas eu estou pecando. Eu sei que eu estou fazendo errado, mas vou continuar fazendo. Não. Eu não estou fazendo errado. Eu vivo os meus dias para não errar. Como que você vive seus dias? Como você vive seus dias? Como que você vive? Como que você vive, Thaís? Como que você viveu esse último ano? Fez mais um ano ontem. E como que você viveu? Para honrar Jesus? Entende a diferença entre ser pecador e ter tendência pecaminosa? Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Eu não caio em tentação todo dia, então eu não sou um pecador. Isso aqui eu arrumo encrenca com muita gente o tempo inteiro por causa disso. Mas é apenas porque eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia e eu aprendo, e eu falo, não, é isso. Jesus me salvou. Jesus me salvou, uau! E eu gosto daquele momento que Paulo está explicando isso, porque lá no capítulo 7 de Romanos, ele está lá descascando, dizendo miserável, que porcaria que nós somos, que desgraça. E aí as pessoas se firmam nisso. E ele vai até dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí ele entra no capítulo 8, ele não acaba no capítulo 7. Aí no capítulo 8 ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque agora não opera mais em mim a lei do pecado e da morte, mas a lei do Espírito e da vida. Aleluia! Eu não vivo mais na lei do pecado e morte, eu vivo na lei do Espírito e da vida. Mente transformada, povo. É isso. Então eu vivo forte, eu vivo guerreiro. Eu não chego todo dia diante da presença do Senhor dizendo, Senhor, me perdoa mais uma vez, o diabo está vencendo a minha vida, eu sou um pecador. Não, todo dia eu chego diante do Senhor pelo novo e vivo caminho e digo, Pai, gratidão por Jesus Cristo, porque mais um dia eu venci as tentações, eu rompi, eu não cedi ao pecado, eu fui atordoado hoje, mas não cedi, eu estou aqui na sua presença. Mas também pode ter o dia que eu chegue de cabeça erguida, diga, Senhor, me perdoe porque hoje eu falhei, hoje eu pequei, hoje eu cedi à tentação, mas sei que essa não é a minha morte, porque o teu sangue na cruz é capaz de me purificar de todo o pecado. Então, depois dessa oração, eu saio daqui novamente vitorioso e limpo para a glória de Deus. Meus irmãos, dá vontade de ser crente, não dá? Dá vontade de ser crente, meu Deus. É isso, mentalidade transformada. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. Aí depois nós vamos para 1 Pedro 1, 14, 16 e lemos, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Aleluia. Eu sou santo, meus irmãos. Eu não sou pecador, eu sou santo. Quem vocês têm sido? Quem nós temos sido? O diabo todo dia tenta nos enfraquecer. Mas você é pecador, né? Eu sou pecador. Mas você não. Mas olha aqui. Não. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Então não nos amoldarmos ao padrão mundano. E nos amoldar ao padrão do reino é a vontade de Deus. Então seja sensível a isso. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer não só para que nós não nos amoldemos ao padrão do mundo, mas para transformarmos pela renovação da mente. Isso é necessário nós entendermos para essa transformação. A transformação é resultado da renovação. Tem que colocar coisas novas aqui, meus irmãos. Colocar coisas novas. A gente já viveu muita coisa lá no passado, fez besteira. Aqui, se a gente ficar aqui conectado aqui no que passa naturalmente, se a gente ficar conectado aqui o tempo inteiro, é besteira o tempo inteiro. Besteira o tempo inteiro. Então o que nós precisamos? Renovação. Renovação, renove. Busque novas fontes. Vem para cá, ó. Vem para a Bíblia. Vem para o que pode edificar. Aqui tem coisa que edifica, aqui também tem bastante coisa que edifica. Inclusive, se você ainda não se inscreveu nos nossos canais, se inscreva. Glória a Deus. Eu vou aproveitar e registrar aqui nesse culto e nessa pregação
que nós passamos de mil inscritos no nosso canal. Uau! Que vez passou! Uau! Em uma semana! Saímos de 37. Milagre! Então, meus irmãos, vamos que vamos. E eu quero ver isso acontecendo fisicamente. Quero ver começar a entrar gente ali, blu, 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 até campanha tocando, blu, 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 e chegando gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, tomem cuidado, porque nós precisamos ser sensíveis à compreensão de que fatores externos são improdutivos na nossa transformação. Nós precisamos de renovação mental. Renovação mental. O que o Espírito pode fazer. E o Espírito vai fazer dentro de nós. Então entendam sempre que religiosidade, liturgia, usos e costumes, nada disso é eficaz na transformação pessoal. Se você deixar o cabelo crescer 2 metros, se você botar saia de 3 metros e outras coisas mais, se a gente começar a falar assim, não, agora nós temos que usar gravatas, tem que ser gravata, bota terno, isso não muda nada em nós. Não muda nada em nós. Se o cabelo ficar preto, branco ou roxo, aproveitando a nossa irmã Laura que está aqui hoje para nos ajudar nessa ilustração, nada disso nos altera, mas a transformação que acontece no interior. E é nessa transformação que a gente começa a honrar Jesus. Então, quando nós olhamos para 2 Coríntios 3,18, está escrito o quê? E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aonde está a nossa transformação? Olhar para o Senhor. Continue olhando para Ele. Olhe para Deus. Fixe os olhos no autor e consumador da nossa fé. Porque quando nós olhamos para Jesus e reconhecemos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ser transformados segundo a sua imagem. Isso nos gabarita a dizer, como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Aleluia! Aí sim, né? Aí encaixou. Aí deu certo. A hora que a nossa mente é transformada pela mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós seremos sensíveis à vontade dele para sermos transformados. E aí sim vem o que eu disse para vocês no começo, que nós entenderíamos no final dessa mensagem. Que é só quando a nossa mentalidade é transformada, nessa visão de honrarmos a Jesus, que nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez aqui. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a gente vê esse texto aqui e na nossa mentalidade corrompida ainda, a gente pensa, eu vou viver o que eu estou pensando, eu vou alcançar, porque eu sei que o que Deus tem para mim é o que eu estou planejando. Meus irmãos, o que nós estamos pensando não é o que Deus está planejando a maioria das vezes. Olha, sabe quando é que nós começamos a ter resultado positivo nisso? É quando a mente já foi renovada, temos a mente de Cristo, aí nós já não pensamos mais de nós mesmos. Aí a gente pensa uma coisa e acontece. Acontece. Pensa e realiza, pensa e faz. Aí você fala, tá dando certo. Por quê? Porque agora a minha mente é a mente de Cristo. Então Ele comanda, Ele organiza e dá tudo certo. Você quer ver tudo dando muito certo na sua vida? Tenha a mente de Cristo. A gente não pode mais ficar pensando em errar. A partir do momento que eu digo, eu tenho o Espírito Santo. Orem, meus irmãos, orem. Orem e diga, Senhor, esse é o caminho, esse é o momento, essa é a hora, esse é o jeito. E aí o que acontece? Nós passamos a experimentar essa vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e perfeita. Glória a Deus. Queremos viver isso ou não?
Então tome cuidado para não se confundir, achando, não, eu vou viver a minha vontade, Deus vai fazer. Eu tenho promessas. Cara, mas para chegar na promessa, o caminho a ser percorrido não é aquele que nós construímos. Tem um livro que eu li, e o Felipe está lendo agora, Chega de Regras, é o nome do livro. E esse livro me deu um problema gigante na minha construção mental, porque toda noite eu lia e eu ficava o dia inteiro remoendo, raciocinando. Ficava o dia inteiro ruminando, porque eu falava, meu Deus, é assim, e se é assim eu preciso de transformação. E aí foi mais um tempo da minha vida que eu tive que viver transformações. Isso foi no ano passado. Tá fresquinho, fresquinho. Para eu entender que os meus planos não são os planos de Deus. Então a capacidade de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está condicionada a não nos amoldarmos ao mundo, a renovar a nossa mente. E nós renovamos a nossa mente por onde? Pela palavra de Deus, pela ação do Espírito. E aí, quando isso acontece, nós passamos a ter sensibilidade para comprovar que a vontade de Deus é melhor para nós. Vocês já se renderam a isso? Já se renderam a parar de fazer... Eu não estou fazendo apologia aqui a não fazer projetos, a não ter sonhos. Não, longe disso. Mas eu estou falando para você, aprenda a ser sensível para já fazer planos, dizendo, Senhor, estou planejando isso aqui, tá certo. Para que se ele falar segue, você siga, ou se ele já falar sem chance, filho, você já também colocar em descarte. Então, será que já estamos nesse patamar para viver essa dinâmica? Então é isso, porque é nessa dimensão, meus irmãos, que nós vamos começar a entender o que o Senhor já tinha nos dito em Jeremias 29:11. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Isso aqui, meus irmãos, é verdade. É verdade. Mas por que nós nos frustramos ainda? Porque achamos que tem que ser do nosso jeito. Porque achamos que tem que ser o caminho que nós traçamos. Mas o caminho de Deus é diferente. Ele vai dizer, lá em Isaías 55, que os pensamentos dele são mais altos. Que os planos dele são maiores. Então abrace essa ideia. Abrace essa visão. Comece a ter uma vida que honre a Jesus. Eu quero finalizar ainda lendo alguns textos bíblicos. E com esses textos eu estou concluindo essa mensagem. E Efésios 4, 17 e 19 diz para nós: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Meu Deus! É o resumo da história dos mestres da lei aqui. Endurecidos no coração. Tome cuidado, porque muitas vezes a religião pode ter te endurecido. Os rituais podem ter te endurecido. As liturgias podem ter te endurecido. Os traumas podem ter te endurecido. Não viva assim. Seja renovado. Seja transformado. Mas infelizmente é assim que caminha a humanidade. Mas hoje o Pai está nos chamando para o arrependimento. E em Efésios 5, 17 e 18, ele vai dizer para nós: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aleluia. Porque ser cheio do Espírito é o que pode nos fazer viver honrando Jesus. Tema da nossa mensagem: honrando Jesus. Que decisões você toma neste momento?